conhece a história dos filhos do primeiro casal da humanidade? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história de Adão e Eva que contamos aqui no grande livro? Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois. Nessa história, as coisas não terminaram muito bem para o primeiro casal da humanidade. Eles desobedeceram a Deus e acabaram sendo expulsos do lindo jardim que Deus tinha criado para eles. Mas eles seguiram em frente. E depois de algum tempo, Eva ficou grávida e deu à luz um menino. E colocou o nome dele de Caim. Eles estavam muito gratos a Deus pela bênção de ter um lindo filho. E depois de um tempo, Eva ficou grávida de novo e nasceu outro menino, a quem eles chamaram de Abel. Que legal! Caim ganhou um irmãozinho. Estavam todos muito felizes. Os meninos cresceram e, quando se tornaram adultos, Caim se tornou agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Certo dia, Caim trouxe frutos de sua colheita como oferta para o Senhor. Nessa mesma ocasião, Abel separou para oferta ao Senhor as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim nem de sua oferta. Ué, por que será que isso aconteceu? Bem, na Bíblia não é falado claramente o porquê disso, mas uma coisa nós sabemos: Deus conhece nosso coração e Ele sabe exatamente nossas intenções quando fazemos alguma coisa. E sem dúvida, Ele viu em Caim algo que os olhos humanos não podiam enxergar. Vamos ver o que aconteceu. Quando Caim viu que o Senhor tinha rejeitado sua oferta, ficou enfurecido. Até mesmo seu rosto se transformou de tanta raiva que estava sentindo. Isso não é nada bom. Então Deus perguntou a Caim: por que você está tão furioso? Por que está com cara de raiva? Olha, Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se você não fizer, o pecado chegará bem perto de você para te ameaçar. Você precisa dominar sobre ele. Não deixe ele te pegar. Mas Caim não deu ouvidos ao que Deus falou e foi falar com Abel dizendo: vamos para o campo. E ele foi. Nesse momento, algo totalmente terrível aconteceu. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Oh, não! Caim cometeu um grande erro. Ele deixou que a raiva enchesse seu coração e assim o pecado dominou sobre ele. Então Deus foi falar com Caim e disse a ele: onde está o seu irmão Abel? Mas Caim deu uma resposta desrespeitosa, dizendo: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Eu não sei onde ele está, não. Então Deus perguntou: Caim, o que foi que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Agora você será amaldiçoado pela terra que recebeu da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não vai mais te dar o seu fruto, e você será fugitivo, errante pelo mundo. Mas Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Quando eu estiver fugindo pelo mundo, qualquer um que me encontrar irá me matar. E Deus disse a ele:
não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá as consequências. E assim, o Senhor colocou um sinal em Caim, para que qualquer pessoa que o encontrasse não o matasse. E assim, Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver em uma terra distante. Uau! A cada história bíblica que vemos aqui no grande livro, aprendemos o quanto a desobediência é terrível. E não é Deus quem nos castiga. Deus não é mau e nem vingativo. Ao contrário, Ele é bom e justo. Então, quando erramos, sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Colhemos os frutos do que plantamos. Você já viu alguém plantar maçã e colher melancia? Não, né? Assim é na nossa vida. Quando praticamos o que aprendemos na Palavra de Deus, colhemos sempre bons frutos. Esse é o melhor caminho a seguir. Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Deus ajudou 300 homens a vencer o grande exército? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Na época dos juízes, no Antigo Testamento, em certa ocasião, o povo de Israel tinha desobedecido a Deus e estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles eram um povo grande e forte que habitava naquela região. E onde quer que os israelitas plantassem alguma coisa, eles iam lá e destruíam tudo. Os israelitas se esconderam nas montanhas e nas cavernas e clamaram ao Senhor por socorro. Quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo, enviou um profeta que disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês da escravidão do Egito e livrei vocês de todos os seus inimigos. Mas quando eu disse para vocês não se deixarem influenciar pela cultura dos outros povos, vocês não me obedeceram. Depois disso, o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de uma grande árvore, e perto dela estava Gideão, malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Você deve estar se perguntando: malhando trigo em um tanque de prensar uvas? Isso não é apropriado. Não é mesmo, mas Gideão estava fazendo isso para esconder o trigo dos midianitas. Que situação! Então o anjo foi até Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele respondeu: Ah, Senhor, se estás mesmo comigo, por que tudo isso está acontecendo? Nossos pais vivem nos contando sobre as grandes coisas que o Senhor fez no passado para nos tirar da escravidão do Egito. Mas agora ele parece distante. Fomos dominados pelos midianitas. E o Senhor respondeu a ele: Pois eu estou enviando você, Gideão, para libertar Israel.
Mas ele se achava incapaz e disse: Como irei libertar Israel das mãos dos midianitas? Minha família é a menor de todas, e eu sou o menor da minha família. Ao que o Senhor respondeu a ele: Eu estarei com você, e você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. Mas Gideão ainda estava inseguro. Então disse assim: Se o Senhor está mesmo comigo, me dê um sinal. Te peço que o Senhor não vá embora até que eu volte com a minha oferta. E ele concordou. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito, assou pães sem fermento e entregou tudo para o anjo debaixo da grande árvore. E o anjo pediu que Gideão colocasse tudo em cima de uma rocha que estava ali. E depois de colocar tudo sobre a rocha, o anjo tocou aquela oferta com seu cajado. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma chama subiu de dentro da rocha, consumiu toda a oferta e o anjo do Senhor sumiu. Gideão ficou maravilhado e disse: Eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus falou com ele assim: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E ali Gideão construiu um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de O Senhor é Paz. Naquela noite, o Senhor falou mais uma vez com Gideão, dizendo: Prepare outro novilho como oferta. Depois vá e destrua o altar de Baal que seu pai construiu, e construa um altar para o Senhor, o seu Deus, e coloque sobre ele a sua oferta. E Gideão obedeceu a Deus. Ele fez tudo o que o Senhor ordenou durante a noite, porque tinha medo de sua família e dos homens de sua cidade. Quando amanheceu o dia, as pessoas começaram a sair de casa. Viram que o altar de Baal estava destruído e havia um altar a Deus novinho em folha em seu lugar. E o comentário na cidade era um só: Quem será que fez isso? E depois de investigarem, descobriram que tinha sido Gideão e ficaram indignados com ele e queriam matá-lo. E foram falar com Joás, pai de Gideão, para trazer ele para fora. Mas Joás respondeu a eles: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Se ele fosse um Deus verdadeiro, teria se defendido quando seu altar foi quebrado. E depois disso, se dispersaram. Nesse meio tempo, os midianitas se juntaram com outros povos do leste e estavam se preparando para atacar Israel mais uma vez. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta, convocando os homens de sua cidade e das cidades vizinhas para formarem um exército. E depois de juntar cerca de 32.000 homens, falou com o Senhor: Se o Senhor vai mesmo me ajudar, então me dê um sinal. Colocarei uma porção de lã no chão. Durante a noite, faça com que o orvalho caia somente sobre a lã, e todo o chão ao redor fique seco. Se isso acontecer, saberei que o Senhor irá me ajudar a vencer essa batalha. Na manhã seguinte, Gideão acordou bem cedo e, quando chegou no lado de fora, viu que tinha acontecido exatamente como pediu ao Senhor. Mas vocês acreditam que não foi o suficiente? Inacreditável! Gideão pediu outro sinal para Deus. Ele disse assim: Senhor, não fique irado comigo. Quero te pedir outro sinal para confirmar que o Senhor irá conosco nessa batalha. E pacientemente Deus ouviu o pedido de Gideão, que disse a ele:
queria agora pedir o contrário. Vou colocar a porção de lã no chão e quero te pedir que o Senhor faça o orvalho cair em todo o chão, mas mantenha a lã seca. Assim vou ter certeza de que o Senhor estará conosco. E Deus fez exatamente como Gideão pediu. Assim, Gideão teve certeza de que Deus estava com eles. Então Gideão juntou seu exército e acamparam perto de onde estavam os midianitas que pretendiam atacá-los. Mas Deus falou com ele assim: Você tem homens demais. Se vocês vencerem com um exército tão grande, vão achar que lutaram sozinhos. Quero mostrar a vocês que sou eu quem estou lutando em seu favor. Então, diga aos seus soldados que quem estiver com medo pode ir embora. Quando Gideão fez essa pergunta aos soldados, cerca de 22.000 homens se levantaram e foram embora, sobrando apenas 10.000. Mas o Senhor falou com Gideão de novo e disse: Ainda tem homens demais. Leve todos eles para a beira da água e observem como eles bebem. Aqueles que beberem como um cachorro, lambendo a água, irão com você. Mas os que se ajoelham para beber água terão que ir embora. E somente 300 homens lamberam a água. Esse era o número de soldados que Deus escolheu para ir com Gideão. Ele disse assim: Com esses 300 homens você vencerá Midian. Mande todos os outros para casa. E assim Gideão fez. Naquela noite, Deus falou com Gideão para descer até o acampamento dos midianitas e completou: Se estiver com medo, chegue perto deles e escute o que estão dizendo. Assim, você terá coragem de atacá-los. Mas é claro que Gideão estava com muito medo. Então, ele desceu até o acampamento de Midian. Ele foi chegando de mansinho, bem escondido. O exército deles era enorme e tinha mesmo muita gente. E de repente ele parou e conseguiu ouvir a conversa entre dois soldados. Um deles dizia: Tive um sonho estranho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do nosso acampamento e atingiu a tenda com tanta força que ela desmoronou. O soldado que ouviu o sonho respondeu a ele: Isso só pode ser uma coisa: a espada de Gideão, o filho de Joás. Deus deve estar ajudando ele. Quando Gideão ouviu aquilo, adorou a Deus e, muito animado, voltou para o seu acampamento e chamou os seus soldados, dizendo: Vamos, o Senhor vai nos entregar os midianitas. Assim, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos e colocou nas mãos deles trombetas e jarros vazios com uma tocha dentro de cada um, e deu a eles a seguinte instrução: Quando chegarmos diante do acampamento midianita, todos que estiverem com meu grupo tocarão suas trombetas. Quando ouvirem esse som, toquem suas trombetas também e gritem: Pelo Senhor e por Gideão! Em seguida, quebrem os vasos que estão em suas mãos. E assim eles fizeram. Quando os midianitas ouviram aquele som de trombetas e o barulho dos vasos se quebrando, saíram correndo assustados. Assim, Deus libertou Israel dos midianitas. Com obediência e a ajuda do Senhor, um grande milagre aconteceu e o povo de Deus venceu. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir.
Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Você conhece a história dos viajantes que tentaram enganar Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história de Josué e as muralhas de Jericó que nós contamos aqui no grande livro? Se ainda não assistiu, ao final dessa história, acesse o link aqui embaixo na descrição. Depois de uma vitória milagrosa contra Jericó, a fama dos israelitas corria entre os reinos vizinhos. Por isso, vários reis daquela região resolveram se juntar para atacar Israel. Enquanto isso, alguns habitantes de Gibeon tiveram uma ideia diferente. Sabendo da fama de Josué e seu exército, eles bolaram um plano ardiloso para enganar os israelitas. Sabem o que eles fizeram? Veja só. Um grupo de gibeonitas se apresentou a Israel dizendo que eram viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e roupas surradas. Na bolsa de comida, os pães estavam mofados e esmigalhados. E eles disseram aos israelitas: viemos de uma terra muito distante e queremos que façam um acordo conosco. Mas os israelitas ficaram desconfiados. Como saberiam se estavam falando a verdade? Então, eles disseram: como podemos saber se são mesmo de longe ou se são de perto? Como poderemos fazer um acordo com vocês se não sabemos quem vocês são? E eles disseram aos israelitas: queremos ser seus servos. Viemos aqui de tão longe porque ficamos sabendo sobre o seu Deus, o Deus verdadeiro. Soubemos como ele tirou vocês milagrosamente das terras do Egito e como ele tem lutado em seu favor. Por isso, nossos líderes e todos os habitantes do nosso país falaram para virmos aqui, nos oferecermos como seus servos e fazer um acordo com vocês. Para vocês verem como viemos de muito, muito longe, olhe para os nossos pães. Eles tinham acabado de ser feitos quando embrulhamos eles. Ainda estavam quentes quando saímos de casa para essa viagem. E olha como estão agora, mofados e esmigalhados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando saímos de nossa terra. E veja agora como estão rachadas. Olhem nossas roupas e nossas sandálias, como se desgastaram. Estamos viajando há muitos dias. Os israelitas examinaram tudo que eles traziam, mas não consultaram ao Senhor. Oh, não! Como poderiam tomar uma decisão tão importante sem falar com Deus primeiro? Vamos ver o que aconteceu. Então Josué, líder do povo, depois de examinar muito bem as bagagens dos gibeonitas, resolveu fazer com eles um acordo de paz. Ele disse: eis o nosso acordo. Teremos para sempre paz com vocês, e assim pouparemos suas vidas. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois, algo
terrível aconteceu. Os israelitas descobriram que aqueles homens não vinham de uma terra distante, mas sim de um país ali da região. Oh, não! Eles fizeram um acordo com um dos países que queriam atacar eles. Eles cometeram um erro gravíssimo. Mas também, não consultaram ao Senhor primeiro. Ai, ai. Depois que souberam que eles eram de um país vizinho, levantaram acampamento e foram até Gibeon. Chegando lá, não atacaram, por causa do acordo e do juramento que tinham feito diante do Senhor. Alguns israelitas reclamaram, mas Josué disse a eles: fizemos a eles um juramento diante do Senhor, o Deus de Israel. Então, não podemos tocar neles. Essa é a nossa parte do acordo. Mas quando fizemos esse juramento, eles também concordaram de ser nossos servos, lembram? Então, assim será. Eles serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Depois de falar com o povo, Josué foi até os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, dizendo que vinham de muito longe? Agora terão que ser nossos servos para sempre, rachando lenha e carregando água para a comunidade. Eles responderam a Josué assim: ficamos sabendo de como seu Deus agiu poderosamente a favor de vocês e que ele chamou Moisés para tomar posse dessa terra em que moramos. Então, ficamos com muito medo. Então, tudo bem, cumpriremos nossa parte do acordo e seremos seus servos para sempre. Assim, os gibeonitas se tornaram servos dos israelitas para sempre, servindo a comunidade como lenhadores e carregadores de água. Que história surpreendente! Quantas lições importantes aprendemos aqui! A primeira delas é: nunca devemos tomar decisões sem consultar ao Senhor primeiro. Os israelitas fizeram isso e acabaram sendo enganados. E essa é a segunda lição: nunca engane as pessoas. A honestidade é uma virtude que agrada ao coração de Deus, mas quem engana aos outros sofre as consequências. Os gibeonitas se tornaram escravos para sempre dos israelitas porque tentaram enganá-los. No fim, mais uma vez, aprendemos que o melhor caminho é obedecer a Deus. Ele nos ama e sempre deseja o melhor para nós. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história de quando o Sol e a Lua pararam sobre a Terra? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história dos gibeonitas que nós contamos aqui no Grande Livro? Nessa história, o povo de Israel é enganado pelos gibeonitas, que eram habitantes de uma das cidades que Deus prometeu aos israelitas. Se quiser assistir depois, é só pegar o link na descrição.
Então, enganados pelos gibeonitas, os israelitas fizeram com eles uma aliança de paz sem consultar ao Senhor primeiro. E quando descobriram que tinham sido enganados, tiveram que manter sua palavra e não poderiam mais atacar Gibeon. Acontece que tempos mais tarde, os gibeonitas precisariam da ajuda dos israelitas. Vamos ver o que aconteceu. Josué, líder do povo, junto com o seu exército, já tinham conquistado Jericó e Ai, duas cidades bem grandes e fortificadas de Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo. Sabendo disso, o rei de uma das cidades restantes a ser conquistada chamou outros 4 reis das cidades vizinhas para juntarem seus exércitos e atacar Gibeon. Eles estavam com muito medo e resolveram atacar porque sabiam que os israelitas tinham feito um acordo de paz com Gibeon e que seus homens eram bons guerreiros. Então, os 5 reis juntaram seus exércitos e cercaram a cidade de Gibeon e iniciaram os ataques. Desesperados, os gibeonitas enviaram uma mensagem a Josué dizendo: "Os reis dos amorreus se uniram contra nós. Precisamos da sua ajuda. Por favor, venha nos socorrer." Quando ouviu essa mensagem, Josué imediatamente reuniu seu exército e partiram em direção a Gibeon para ajudá-los. Nesse momento, Deus falou com Josué assim: "Não tenha medo desses reis. Eles não poderão resistir a vocês. Eu vou ajudá-los a vencer." E durante toda a noite, Josué e seu exército marcharam em direção a Gibeon. E ao amanhecer, Josué os atacou de surpresa. Assustados e confusos, os 5 exércitos vizinhos saíram correndo, fugindo apavorados, e o exército de Josué os perseguiu. No meio do caminho, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus enviou uma forte chuva de granizo. Sim, isso mesmo! Uma chuva de pedras de gelo que caem do céu, ferindo os exércitos que fugiam. E assim, os israelitas começaram a prevalecer sobre eles. Mas havia um problema. A hora do pôr do sol se aproximava, e se anoitecesse, os 5 exércitos teriam grande vantagem contra os israelitas, porque conheciam muito melhor aquela região. Então, Josué clamou ao Senhor, pedindo a ele algo que nunca ninguém havia pedido antes. Ele disse: "Sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, pare sobre o vale do Aijalon." Por acaso existe alguma coisa difícil para o Senhor? É claro que não! Nosso Deus é todo-poderoso. Então, o pedido de Josué foi atendido, e durante quase um dia inteiro o sol ficou parado sobre Gibeon, até que o exército de Israel vencesse os 5 exércitos das cidades vizinhas. Mais um milagre na conquista da terra prometida. Os povos que moravam nas terras que Deus tinha prometido ao seu povo eram muito maus. Mesmo assim, Deus se revelou a eles, para que tivessem a chance de se arrependerem. Mas eles escolheram outros caminhos. Por isso, aos poucos, Deus foi entregando a terra prometida ao seu povo e a outros que, como os gibeonitas, se juntaram a eles. A atitude dos gibeonitas em enganá-los foi muito errada, e eles sofreram as consequências disso, se tornando servos para sempre. Mas eles reconheceram ao Senhor como o Deus Todo-Poderoso, e isso trouxe vida para eles.
A conquista da Terra Prometida ainda continuou durante algum tempo e cada uma dessas aventuras chegará em breve aqui, no Grande Livro. Nos vemos lá! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Jesus realizou um grande milagre no mar de Tiberíades? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história da crucificação e ressurreição de Jesus que nós contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, ao final dessa história, pegue o link aqui na descrição. Nessa história, os discípulos viram que Jesus não ficou morto naquele sepulcro. Ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, Jesus apareceu algumas vezes para seus discípulos. Na história de hoje, ele também apareceu. Tudo aconteceu mais ou menos assim. Alguns discípulos de Jesus estavam à margem do mar de Tiberíades. Pedro, então, se levantou e disse: "Vou pescar." Então, os outros responderam: "Nós vamos com você." Antes de Jesus chamar seus discípulos para segui-lo, eles tinham uma vida normal. E alguns deles eram pescadores. E todos eles largaram tudo para seguir a Jesus. E agora que Jesus tinha partido, eles precisaram voltar ao seu trabalho anterior para poderem alimentar suas famílias. Por isso, Pedro, que antes era pescador, decidiu voltar a pescar. Assim, eles entraram no barco e começaram a jogar suas redes. Eles passaram a noite toda jogando as redes, mas não conseguiram pegar nenhum peixe. Quando amanheceu, eles pararam de tentar e encostaram o barco na praia. Quando desceram do barco, Jesus veio na direção deles, mas eles não reconheceram o mestre. Então ele perguntou: "Vocês têm alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus disse a eles: "Joguem as redes do lado direito do barco e vocês vão encontrar peixes." E assim eles fizeram. Quando tentaram puxar as redes de volta, não conseguiram, de tanto peixe que tinha. Uau! Um grande milagre tinha acabado de acontecer. Nesse momento, João disse a Pedro: "É Jesus!" E Pedro deu um salto, desceu do barco e correu na direção da praia. Os outros discípulos vinham trazendo o barco cheio de peixes para a margem. E quando se aproximaram do mestre, viram que ali tinha uma fogueira, peixes sobre as asas e um pouco de pão. Então, Jesus disse a eles: "Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Vamos comer." Pedro então correu de volta até o barco para buscar alguns peixes para comerem juntos. Todos os discípulos sabiam que era Jesus, mas nenhum deles teve coragem de perguntar para confirmar.
Então, Jesus e seus discípulos comeram aquela deliciosa refeição à beira do mar e tiveram ali momentos muito agradáveis juntos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele respondeu: Cuide dos meus cordeiros. Depois, Jesus perguntou a Pedro de novo: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado, porque Jesus já tinha perguntado 3 vezes a mesma coisa. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus disse a ele: Cuide das minhas ovelhas. E assim, Jesus convidou mais uma vez a Pedro para segui-lo e cumprir sua missão. A mesma missão que Jesus deu a cada um de seus discípulos: tornar Deus conhecido em toda a terra. E cada um de nós, como discípulos de Jesus, recebemos a mesma missão. Bora começar? Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que 3 homens fiéis a Deus foram jogados numa fornalha em chamas? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos do profeta Daniel, no Antigo Testamento, havia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele não conhecia ao Deus verdadeiro e, por isso, adorava a falsos deuses de sua cultura. Certo dia, o rei mandou construir uma enorme estátua de ouro. Depois de erguê-la na planície, convocou todas as autoridades da Babilônia para assistirem à dedicação daquela estátua. Quando as autoridades da Babilônia chegaram, viram a estátua que Nabucodonosor tinha mandado fazer e ficaram de pé diante dela. Nesse momento, um arauto do rei proclamou em alta voz: Essa é a ordem dada a todas as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta e da música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Em seguida, a trombeta e a música tocaram. Imediatamente, todos que estavam ali se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus que viviam ali, dizendo: Ó rei, vive para sempre!
o Senhor emitiu um decreto para que todos em Babilônia se prostrassem e adorassem a estátua que o Senhor ergueu assim que ouvissem o som da trombeta e da música, e que todo aquele que não obedecesse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas tem uns judeus que moram por aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te obedecem, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses e não adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu. O rei não gostou. Como se alguém pudesse desobedecer ao rei da Babilônia? Isso é inadmissível. Então o rei mandou chamar os 3. E assim que eles chegaram à presença do rei, ele perguntou: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Se for, tudo bem. Estou disposto a perdoá-los, se vocês se arrependerem e adorarem agora mesmo a ela. Se não fizerem isso, terei que atirar vocês imediatamente na fornalha em chamas. E se isso acontecer, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei assim: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim, não prestaremos culto aos seus deuses, e nem nos prostraremos diante da sua imagem de ouro. Nabucodonosor ficou tão furioso que seu semblante até mudou, e, dominado pela raiva, mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e mandou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem eles na fornalha em chamas. A ordem do rei foi tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para serem atirados. E eles caíram dentro da fornalha em chamas. Logo depois, o rei olhou para a fornalha novamente e viu algo que seus olhos não podiam acreditar. Então perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então ele exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. O rei, sem poder acreditar, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Todas as autoridades da Babilônia e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e puderam comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e não tinha nem cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse a eles: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que qualquer homem que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será castigado, porque nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Uau! Deus é mesmo todo-poderoso!
E ele age para um só objetivo: se revelar aos povos que ainda não o conhecem. Através da fidelidade de seus servos Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não desobedecer ao mandamento de Deus, mesmo diante de um decreto de um poderoso rei, Deus pôde se revelar a todas aquelas autoridades da Babilônia, inclusive a seu rei, Nabucodonosor. Todos eles reconheceram que Deus é o único que poderia fazer aquele surpreendente milagre. Esse é o nosso Deus! Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que gigantes viviam na Terra Prometida? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra que depois de serem libertos do Egito, o povo de Israel partiu deserto adentro rumo à Terra Prometida? No deserto, o povo de Deus viveu muitas aventuras. Receberam os 10 mandamentos em tábuas de pedra, receberam o maná, que era o pão que Deus mandava do céu para eles se alimentarem. Construíram uma tenda do encontro, o tabernáculo para cultuarem a Deus, e a nuvem de Deus os protegia do sol durante o dia, e uma coluna de fogo os protegia do frio e iluminava o acampamento durante a noite. Era realmente impressionante o cuidado de Deus com seu povo. E depois de algum tempo andando pelo deserto, finalmente puderam ver a tão sonhada Terra Prometida. Eles a viram de longe e ainda não podiam saber como ela era e que povos a habitavam. Então Deus falou com Moisés assim: Você vai enviar alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, a terra que prometi ao meu povo. Para isso, escolha um líder de cada uma das tribos. Assim, ele enviou Samua, da tribo de Ruben, Safate, da tribo de Simeão, Calebe, da tribo de Judá, Gigeal, da tribo de Issacar, Josué, da tribo de Efraim, Pauti, da tribo de Benjamim, Gadiel, da tribo de Zebulon, Gadi, da tribo de Manassés, Amiel, da tribo de Dan, Setur, da tribo de Aser, Nabi, da tribo de Naftali, e Guel, da tribo de Gade. Moisés disse a eles assim: Subam pelo Neguebe e vão até a região montanhosa. Vejam como é a terra e como é o povo que vive lá, se são fortes ou fracos, se são muitos ou poucos. Vejam se as cidades têm muros ou não. Vejam se o solo é fértil e se existe floresta. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra para vermos. E assim eles fizeram. Subiram nas regiões montanhosas e começaram a observar. Depois de descerem o vale, cortaram um cacho de uvas. O cacho era tão grande que eles tiveram que pendurar ele numa vara para que 2 homens o carregassem. Incrível!
Eles também colheram romãs e figos. Depois de 40 dias nessa missão, os 12 líderes voltaram para o acampamento e, chegando diante de Moisés e Arão e de toda a comunidade, apresentaram seu relatório e mostraram os frutos da terra. Eles disseram: esses são os frutos da terra onde fomos. Realmente é uma terra que mana leite e mel, uma terra muito fértil. Mas o povo que mora lá é muito poderoso. As cidades têm muros muito altos e também são bem protegidas. Também vimos lá muitos gigantes. Nesse momento, Caleb interrompeu aqueles que falavam e disse: vamos em frente! Vamos conquistar essa terra. Com certeza teremos vitória. Mas os outros não concordaram com ele e diziam: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. E começou um grande alvoroço entre os israelitas. Os comentários eram negativos sobre a terra prometida e eles realmente estavam achando que não seria possível conquistá-la. Por isso, toda a comunidade começou a chorar muito e foram reclamar com Moisés, dizendo: por que Deus nos trouxe para essa terra? Ele quer que a gente morra? Será que não é melhor voltarmos para o Egito? Nesse momento, Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra, e Josué e Caleb tomaram a frente e disseram a todo o povo: a terra que fomos olhar é excelente. Se Deus se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra fértil. Não podemos nos rebelar contra Ele. Não tenham medo do povo que mora naquela terra. Deus nos dará vitória contra eles. Deus está conosco. Mas ninguém acreditou nas palavras deles. Estavam com muita raiva. Nesse momento, a glória de Deus apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E ele disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a crer no meu poder? Já fiz tantos milagres na vida deles. Será que eles esqueceram? Acho mesmo é que vou exterminar esse povo e começar uma nova nação a partir de você, Moisés. Mas Moisés pediu a Deus para perdoá-los. E ele respondeu: eu já os perdoei, mas nenhum daqueles que foi na missão e trouxe mais notícias entrará na terra que prometi ao meu povo. Eles me desprezaram e por isso não poderão entrar. Mas Josué e Caleb tiveram uma postura diferente. Eles realmente conhecem quem eu sou. Por isso, eles poderão entrar na terra prometida. E foi assim que aconteceu. A rebeldia é pecado diante de Deus e ela tem consequências desastrosas na vida das pessoas que agem dessa forma. Nosso Deus é todo-poderoso e precisamos aprender a confiar nele. Mesmo que estejamos em uma situação muito difícil, precisamos saber que Deus cuida de nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Isso não significa que coisas ruins não acontecerão com a gente. Acontecerão sim, mas Deus estará conosco em todas elas, nos ajudando a lutar e a superar cada obstáculo. E assim, desenvolvemos a nossa fé e confiança nele. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus.
Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Você sabia que Paulo e Silas foram presos por ensinar a mensagem de Jesus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra quando Paulo viu uma grande luz no caminho de Damasco? De quem era a voz que falava com ele? Isso mesmo, de Jesus! Jesus já tinha ressuscitado, mas Paulo, ouvindo sua voz, teve sua vida completamente transformada. Se quiser assistir a essa história depois, é só pegar o link na descrição. E depois de conhecer o grande amor de Jesus, Paulo começou a falar com outras pessoas sobre a mensagem que ele ensinava enquanto estava na terra. Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas abriram seu coração e se maravilhavam com a mensagem de Jesus ensinada por Paulo, muitos outros não gostavam nada do que ele estava fazendo. Olha só o que aconteceu próximo à cidade de Filipos. Paulo e seu amigo Silas estavam ensinando a mensagem de Jesus naquela região quando encontraram uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E ela fazia com que seus senhores ganhassem muito dinheiro fazendo adivinhações para eles. Quando ela viu que Paulo e Silas estavam ensinando, começou a seguir a eles e gritava: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação." E ela ficou fazendo isso por muitos dias. Chegou um momento que Paulo já não aguentava mais. Então ele disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela." E imediatamente o espírito saiu da mulher. Quando os senhores dela perceberam que o espírito que fazia as adivinhações tinha ido embora, viram que não poderiam mais ganhar dinheiro com aquela escrava. Então, eles agarraram Paulo e Silas e levaram eles para as autoridades na praça principal da cidade. Quando os magistrados chegaram, disseram a eles: "Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Estão ensinando costumes diferentes dos nossos." A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas e os magistrados mandaram que eles fossem açoitados. Depois de apanharem muito, levaram eles para a prisão e avisaram ao carcereiro para vigiar eles com cuidado. Por causa desse aviso, o carcereiro colocou eles na cela mais profunda daquela prisão e amarrou os pés deles em um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Ei, espera aí! Como assim? Paulo e Silas tinham acabado de tomar uma baita surra da multidão. Estavam presos injustamente e estavam o quê? Cantando, orando. O que será que nós estaríamos fazendo numa situação dessa? Será que não estaríamos chorando e esperneando? É uma coisa a se pensar. Mas então, voltando para nossa história, Paulo e Silas estavam lá, orando e cantando, quando de repente algo totalmente inesperado aconteceu. Um terremoto muito forte começou a sacudir tudo. Tremia tanto o chão que as paredes da prisão começaram a rachar. Então as portas das celas se abriram e todas as correntes se soltaram.
O carcereiro, vendo o que tinha acontecido, ficou desesperado e puxou a espada para tirar sua vida, porque pensou que os presos tinham fugido. Foi quando Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Quando o carcereiro viu que eles estavam ali, prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou a eles: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." Então o carcereiro lavou as feridas deles e depois disso foi batizado junto com toda a sua família. Depois levou Paulo e Silas para sua casa e serviu para eles uma refeição deliciosa, e todos se alegraram pela salvação que receberam. No dia seguinte, os magistrados mandaram soldados até o carcereiro e disseram para soltar Paulo e Silas. E assim ele fez. Mas Paulo disse a eles: "Nada disso. Somos cidadãos romanos e eles nos bateram publicamente e nos prenderam sem processo formal. Agora vão querer se livrar de nós secretamente? Nananina não. Mande que eles mesmos venham nos soltar." Quando os magistrados ficaram sabendo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram com muito medo e vieram até eles para pedir desculpas e pedir que saíssem da cidade. Uau, que história impressionante! Realmente, ensinar a mensagem de Jesus às vezes pode nos colocar em situações um pouco desconfortáveis. Mas vejam como Paulo e Silas foram corajosos. E Deus estava o tempo todo com eles, fazendo milagres. Pensam que estou falando do terremoto? Não! O maior milagre foi o carcereiro e sua família receberem salvação. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história do milagre na estrada deserta do sul? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra que depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, enviou os discípulos para ensinarem sua mensagem a todas as pessoas? Então, você também deve se lembrar que depois de um tempo pregando, eles começaram a ser perseguidos e alguns foram até presos. Então, os cristãos se espalharam por aquela região e, de fato, esse era o propósito de Deus, que sua mensagem chegasse até os confins da terra. Nessa ocasião, existia um discípulo de Jesus chamado Filipe. Com a dispersão dos cristãos, ele acabou indo para a cidade de Samaria e ali pregava a palavra de Deus. Muitas pessoas naquela cidade ouviram seus ensinos e creram no Senhor Jesus. E muitos também foram curados e totalmente transformados através da vida de Filipe. Um certo dia, um anjo veio até Filipe e disse a ele assim: "Vá para o sul
para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. E ele se levantou e foi. O que será que Deus queria com Filipe naquele lugar? Logo, logo saberemos. Mas antes, vamos voltar um pouco até a Etiópia. Nesse país havia uma rainha muito rica e importante chamada Candace. E como ela tinha muitos tesouros, ela escolheu um oficial real para ser o responsável por guardar toda a sua riqueza. Esse oficial etíope um dia ouviu falar da grandeza de Deus e resolveu ir até Jerusalém para adorá-lo. Depois disso, entrou em sua carruagem para viajar de volta para sua casa na Etiópia. E no caminho passou pela Estrada do Sul, que vai de Jerusalém para Gaza. Opa! Esse era o lugar que Filipe deveria ir. Vamos ver o que aconteceu. Quando Filipe chegou à estrada que o anjo indicou, viu a carruagem do oficial etíope. Nesse momento, o Espírito Santo falou para Filipe ir até ele. Então ele correu em sua direção e, quando chegou bem perto, viu que o oficial estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe, correndo ao lado da carruagem, perguntou a ele: "Você entende o que está lendo?" E ele respondeu: "Como eu poderia entender sem ninguém para me explicar?" E depois de dizer essas palavras, o oficial etíope convidou Filipe para sentar-se ao seu lado na carruagem, e Filipe foi. O livro de Isaías estava aberto na seguinte passagem: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." Depois de ler, o oficial perguntou a Filipe: "De quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa?" E Filipe explicou a passagem, e o oficial entendeu que o profeta falava de Jesus, o Cristo, que morreu por cada um de nós. Depois de ouvir a mensagem de Filipe, a carruagem passou por um local que tinha água. Então o oficial disse a ele: "Olhe, tem água aqui. O que me impede de ser batizado?" E Filipe respondeu a ele: "Você pode ser batizado sim, basta crer de todo o seu coração." E o oficial respondeu: "Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Depois de dizer isso, o oficial deu ordem para que a carruagem parasse e, descendo dela junto com Filipe, foi batizado por ele. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de repente. E aquele oficial nunca mais o viu. E imediatamente Filipe apareceu na cidade de Azoto. E indo para Cesareia, pregou a palavra de Deus em todas as cidades por onde passava. Impressionante! É assim que Deus se move. Ele quer que todos o conheçam. E quando ele encontra um discípulo obediente como Filipe, realiza grandes milagres. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir.
Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Você conhece a história da reconstrução dos muros de Jerusalém? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, na época em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia, existia um hebreu chamado Neemias. Ele era copeiro de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Você sabe o que um copeiro fazia? Então vem comigo que eu vou te explicar. O copeiro era um funcionário de enorme confiança do rei. Ele escolhia o vinho do rei. Ué, mas o que tem de tão importante em servir vinho? Ah, agora é que vem sua tarefa mais desafiadora. O copeiro devia sempre provar o vinho antes de servir ao rei. Mas não era para saber se estava saboroso, mas sim para saber se estava envenenado. Ai, ai, ai! E se estivesse envenenado? Isso mesmo! O copeiro morreria no lugar do rei. Uau! Você teria coragem de ter uma profissão dessa? Mas esse era o serviço de Neemias. E ele o realizava com muito zelo. Através desse cargo, Neemias se tornou membro da corte real, uma posição de grande influência e prestígio por causa da confiança que o rei tinha nele. Certo dia, Neemias recebeu notícias de Jerusalém. E essas notícias não eram nada boas. A cidade estava em caos e o povo passava necessidade. Os muros estavam destruídos e os portões tinham sido queimados. Ah, Neemias ficou desolado. Ele foi para o seu quarto e chorou muito. Neemias estava mesmo muito angustiado. Ele jejuou e orou a Deus pedindo misericórdia. Quando Neemias voltou aos seus afazeres, ao servir o vinho, o rei Artaxerxes percebeu que ele estava triste e perguntou: "Por que você está triste, meu copeiro? Você está doente? Essa tristeza parece ser do coração." Então Neemias explicou ao rei tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Então o rei perguntou se ele gostaria de pedir alguma coisa. E ele respondeu ao rei assim: "Se o Senhor me permitir, eu gostaria de ir até Jerusalém para reconstruir a cidade." O rei perguntou: "Quanto tempo você acha que precisará?" E Neemias combinou com o rei um dia para voltar, e ele concordou em deixá-lo partir, e ainda forneceu o material para essa grande obra. A mão de Deus estava mesmo sobre Neemias. A terra prometida estava em uma situação terrível. Naquele tempo, os muros de uma cidade representavam sua força e dignidade, e Neemias agiu para restaurá-las. Com todas as autorizações em mãos, Neemias partiu. Quando chegou lá, foi nomeado governador de Jerusalém. Neemias começou a reconstruir os muros e muitos homens se juntaram a ele para ajudar,
principalmente os camponeses. Mas não pensem que foi fácil. Mal começaram a trabalhar, vieram a eles 3 estrangeiros para zombar do que estavam fazendo. Seus nomes eram Sambalate, Tobias e Gesem. Eles estavam indignados com a restauração da cidade e determinados a atrapalhar aquele serviço. Depois de zombarem do que estavam fazendo, Neemias respondeu a eles: "O Deus do céu vai nos ajudar. Nós vamos começar essa obra e ela não tem nada a ver com vocês." Então eles foram embora, mas eles não desistiram. Sambalate e Tobias estavam furiosos com a persistência e determinação de Neemias e de todos os trabalhadores que se juntaram a ele na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, eles planejaram um ataque. Mas Neemias se preparou. Ele orou a Deus e colocou homens de guarda de dia e de noite para proteger os que estavam trabalhando. Eles se revezavam e todos trabalhavam com a espada na cintura, prontos para a batalha. E Neemias dizia a eles: "Não tenham medo deles. Deus está conosco e lutará por nós. Permaneçam firmes." E assim seguiram na construção. Quando Sambalate e Tobias souberam que os muros já estavam prontos e só faltavam os portões, mandaram uma mensagem a Neemias, chamando ele para um encontro. Mas Neemias respondeu: "Estou trabalhando em uma grande obra e não posso parar o que estou fazendo para ir me encontrar com vocês." Não satisfeitos, eles mandaram essa mensagem a Neemias 4 vezes. E em todas elas ele deu a mesma resposta. Na 5ª vez, Sambalate e Tobias mandaram pelo mensageiro uma carta que dizia mais ou menos assim: "Dizem por aí que você está organizando uma grande revolta em Jerusalém e que você pretende se tornar o rei de Judá. Estou pensando em falar sobre isso com o rei, então acho melhor você vir logo conversar comigo." Mas Neemias não deu bola para o que Sambalate e Tobias estavam dizendo. Ele simplesmente respondeu assim: "Nada disso que você diz está acontecendo. É tudo invenção da sua cabeça." E assim, Neemias não se deixou intimidar pelas mentiras e ameaças de Sambalate e Tobias e seguiu persistentemente seu trabalho na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas as dificuldades não pararam aqui. Não eram só os estrangeiros que estavam tentando trazer problemas para Neemias. O povo de Jerusalém também estava em dificuldades. Eles já estavam passando necessidade quando Neemias chegou. E agora, com os camponeses ajudando na obra do muro, a situação ficou ainda mais difícil. Era um grande desafio, mas Neemias seguiu firme. E em 52 dias terminaram a obra. E depois de concluída, Neemias nomeou alguns homens para ajudar a construir um governo mais justo naquela cidade. Neemias também restaurou a adoração a Deus em Jerusalém. Ele leu para eles a lei e conduziu o povo a renovar sua aliança com Deus, e todos se comprometeram a obedecer aos mandamentos da lei. E assim, a força e a dignidade da linda Jerusalém foi restaurada, assim como seu povo. Neemias foi um líder sábio e dedicado, sempre persistente e cheio de fé. Ele não se deixou intimidar por ataques nem por dificuldades.
E Deus esteve com ele o tempo todo, realizando essa linda e grandiosa obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Neemias de 1 a 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da jumenta que falou? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram pelo deserto sob a liderança de Moisés rumo à terra prometida. No caminho, lutaram muitas batalhas, e o Senhor estava com eles e sempre os ajudava a vencer. O povo de Israel era muito numeroso e, conforme conquistavam territórios, se espalhavam sobre as terras daquela região. E nas proximidades de onde estavam, havia um povo chamado Moabe. Balaque, rei dos Moabitas, percebeu que o povo de Israel estava conquistando os povoados vizinhos e viu que Deus estava mesmo com eles. Por isso, ele ficou com muito medo. Depois de pensar em uma solução para seu problema iminente, Balaque teve uma ideia. Próximo dali havia um homem chamado Balaão, que era conhecido por ser vidente. Balaque resolveu mandar mensageiros a ele com um pedido de ajuda, que dizia mais ou menos assim: um povo muito numeroso saiu do Egito e acampou perto do meu povoado. Venha até Moabe e amaldiçoe eles, porque são muito fortes e não podemos vencê-los se você não nos ajudar. Sei que todo que você abençoa é abençoado, e todo que você amaldiçoa é amaldiçoado. E os mensageiros seguiram viagem até Balaão, que morava em Petor, perto do rio Eufrates. Quando chegaram lá, entregaram a Balaão a mensagem de Balaque e, depois de ler, Balaão disse o seguinte: fiquem aqui essa noite e amanhã darei a vocês a resposta que o Senhor me deu sobre isso. E eles concordaram. Durante a noite, Deus foi falar com Balaão e perguntou a ele: quem são esses homens que estão com você? E ele respondeu: são mensageiros do rei Balaque de Moabe. Eles me trouxeram uma mensagem me pedindo para amaldiçoar um povo numeroso que está acampado perto do seu povoado. Ele diz que essa é a única forma de vencê-los. E Deus respondeu a ele: não vá com eles. Você não pode amaldiçoar esse povo porque são abençoados. Na manhã seguinte, Balaão chamou os mensageiros e disse a eles: voltem para sua terra, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os mensageiros voltaram a Balaque e disseram a ele que Balaão não quis vir com eles. Então Balaque reuniu outro grupo para serem mensageiros e falarem com Balaão. Esse grupo era maior que o outro, e ele chamou líderes ainda mais importantes de Moabe para entregar uma segunda mensagem ao vidente. Eles partiram em viagem e, chegando a Balaão, disseram a ele assim: Balaque te envia essa mensagem, que nada o impeça de vir até mim. Vou te recompensar generosamente e vou fazer tudo o que você disser. Por favor, venha até aqui e amaldiçoe esse povo. Balaão disse aos mensageiros:
Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Então, fiquem aqui essa noite e eu vou descobrir o que o Senhor tem mais para me dizer. E eles ficaram. Durante a noite, Deus foi falar com Balaão e disse: já que esses homens vieram até você, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e, montado em sua jumenta, acompanhou os mensageiros de Balaque. Mas Deus não queria que ele amaldiçoasse seu povo. Então, o anjo do Senhor se colocou no caminho para impedir que ele passasse. Quando a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor parado no caminho, com uma espada na mão, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão então bateu nela, para que ela voltasse para o caminho. Ah, isso não se faz! Não podemos maltratar os animais! Então, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Então ele bateu nela de novo. Pobre jumentinha, isso não se faz! Depois disso, o anjo se colocou em um lugar estreito, onde não podiam se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, deitou-se embaixo de Balaão. Balaão ficou muito irritado com a jumentinha, então bateu nela de novo. Oh não, que atitude terrível! Ah, mas o Senhor não estava gostando nada do que ele estava fazendo com a pobre jumentinha. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus abriu a boca da jumentinha e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz para você me bater 3 vezes? O quê? Uma jumenta falando? Impressionante! Mas Balaão não parecia admirado. Ele respondeu à jumenta e disse a ela: você está me fazendo de bobo. Se eu tivesse uma espada aqui, já teria acabado com você. E ela respondeu: você sempre montou em mim. Por acaso tem o costume de fazer isso com você? E ele disse: não. Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão. Balaão prostrou-se no chão e o anjo perguntou a ele: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu vim para impedir você de seguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumentinha me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse feito isso, você não estaria mais vivo. Mas a jumentinha estaria. Balaão então disse ao anjo: pequei. Não percebi que você estava no caminho para me impedir. Então, já que estou fazendo o que te desagrada, vou voltar. E o anjo respondeu: você pode ir com esses homens, mas fale apenas aquilo que eu disser. Quando Balaão chegou, Balaque foi logo se encontrar com ele e disse: eu não mandei chamarem você com urgência? Por que não veio logo? Será que você acha que eu não posso te recompensar? E Balaão respondeu: estou aqui, mas será que sou capaz de te dizer alguma coisa? Vou dizer somente o que Deus colocar na minha boca. Depois que Balaque sacrificou alguns animais, levou Balaão ao topo de um monte, e dali podiam ver uma parte do povo de Israel. Balaão então disse a Balaque para construir 7 altares e oferecer um novilho e um carneiro em cada altar. Depois disse a ele: fique aqui, vou me retirar e ver se o Senhor vem para me falar o que devo fazer. E Deus foi ao encontro de Balaão, que disse: preparei 7 altares, cada um com um carneiro e um novilho. E Deus disse a ele: volte a Balaque e dê a ele essa mensagem:
Depois de ouvir a Deus com atenção, Balaão voltou a Balaque e entregou sua mensagem que dizia: Balaque me trouxe aqui e me disse para amaldiçoar a Jacó e fazer ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso fazer ameaças a quem Deus não quer ameaçar? Do alto do monte eu os vejo. São um povo separado, diferente de qualquer outra nação. Quem pode contar a numerosa descendência de Jacó? Que eu morra a morte dos justos e que o meu fim seja como o deles. Balaque então disse a Balaão: O que foi que você fez? Eu chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas ao invés disso você abençoou a eles. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor coloca na minha boca? Então Balaque levou Balaão para o topo de outro monte, onde podiam ver uma parte do povo de Israel. E disse a ele: Amaldiçoe esse povo para mim. E ele fez novamente 7 altares, cada um com um carneiro e um novilho para holocausto. Balaão disse a ele: Fique aqui enquanto vou me encontrar com o Senhor. E Deus entregou a Balaão outra mensagem. Chegando ele diante de Balaque, disse: Balaque, ouça o que eu te digo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso ele deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Não se vê nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Deus está trazendo eles do Egito e eles são fortes como o boi selvagem. Não existe magia que possa atingir o povo de Israel. Não existe feitiço contra eles. Nós ouviremos as pessoas dizerem: Vejam o que Deus tem feito pelo seu povo. Balaque ficou muito irritado e disse para Balaão parar de abençoar seus inimigos. Mas Balaão respondeu: Eu te avisei que eu só falaria o que Deus colocasse na minha boca. Então Balaque levou Balaão a outro lugar e pela terceira vez fizeram tudo de novo. Balaão já tinha percebido que Deus queria abençoar o seu povo, então, dessa vez, ao invés de usar magia, ele olhou para o deserto e quando viu o povo de Israel, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele entregou a seguinte mensagem: Essas são as palavras de Balaão. Seus olhos podem ver claramente e seus ouvidos podem ouvir claramente a voz de Deus. E é isso que vejo. Como são belas as suas tendas, Jacó! São como árvores plantadas nas margens dos rios. Suas águas transbordam e suas plantações são bem irrigadas. O seu rei será maior que Agag e o seu reino será exaltado. Deus está trazendo seu povo do Egito e eles são fortes como o boi selvagem. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. E quem terá coragem de despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem, e sejam amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Balaque ficou muito irado. Já era a terceira vez que Balaão abençoava o povo que Balaque queria amaldiçoar. Então ele disse: Volte agora mesmo para sua casa. Eu disse que te daria uma recompensa, mas Deus te impediu de recebê-la. E Balaão respondeu a ele: Eu avisei aos seus mensageiros que mesmo que você me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer nada pela minha própria vontade, que vá além da ordem do Senhor. Devo dizer somente o que Deus disser. Agora vou voltar para minha casa, mas antes deixa eu te dizer o que esse povo vai fazer ao seu povo no futuro.
eu vejo em um futuro ainda distante que uma estrela surgirá de Jacó, um rei se levantará de Israel e ele esmagará Moabe. De Jacó sairá o governo que dominará todo esse lugar. E depois de dizer mais algumas palavras, Balaão se retirou e voltou para sua casa, e Balaque seguiu seu caminho. O que podemos aprender com essa história? Uma das coisas que podemos aprender aqui é que Deus é fiel à sua palavra sempre. Ele prometeu que estaria com seu povo no deserto, rumo à terra prometida. Então, nem mesmo magia nem feitiçaria conseguiu atingi-los. Nosso Deus é todo-poderoso. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todos. Nele nós podemos sempre confiar. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Números 22 a 24. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Deus providenciou água para o seu povo no meio do deserto? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, o povo hebreu saiu do Egito, onde viviam como escravos. Deus chamou Moisés para libertá-los e milagrosamente conseguiram se livrar das maldades de Faraó. A história sobre as 10 pragas do Egito você encontra aqui, no grande livro. Vamos deixar o link na descrição para você assistir depois. E eles seguiram pelo deserto em busca da tal terra que Deus havia prometido ao seu povo desde Abraão. Liderado por Moisés, o povo caminhava dia após dia pelo deserto e muitas dificuldades apareceram pelo caminho. Mas Deus se fez presente em cada uma delas, sempre trazendo provisão para o seu povo, apesar de todas as suas reclamações. Certo dia, enquanto andavam no calor escaldante do deserto, a água acabou. O povo começou a sentir muita sede, porque o deserto, além de muito quente, também é muito seco. E as reclamações começaram a chegar a Moisés. Eles diziam: Moisés, estamos com sede. Por favor, ache água para nós. Moisés, a água acabou. O que vamos fazer? Moisés, você não vê que estamos sofrendo com essa falta de água? Moisés, por que você trouxe a gente para cá? Para morrer de sede? Moisés, Moisés, Moisés! Pobre Moisés! E Arão também não escapou. Aqueles que não conseguiram chegar até Moisés chegaram a Arão e fizeram as mesmas reclamações. Liderar o povo não deve ter sido tarefa fácil. Eles diziam: por que vocês nos trouxeram para esse deserto terrível? Aqui não tem cereal, nem uvas, nem romãs, e agora nem água temos. Vocês nos trouxeram para cá para morrermos junto com o nosso rebanho? As reclamações não tinham fim. Então, Moisés e Arão foram para a tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E de repente, a glória do Senhor apareceu a eles. E Deus disse a eles assim: Moisés, pegue sua vara e, junto com seu irmão Arão, reúna toda a comunidade próximo à rocha. Depois que todos estiverem ali, fale com a rocha, e ela jorrará água para você todos
todo o povo e seus rebanhos beberem. E assim Moisés fez. Ele pegou a vara e chamou todo o povo para se reunirem perto da rocha. Depois que todos estavam ali, Moisés disse ao povo: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar para vocês beberem? Então Moisés levantou o braço e bateu na rocha 2 vezes com sua vara, e saiu água da rocha para eles todos beberem. Opa! Peraí! Foi isso que Deus mandou Moisés fazer? Isso mesmo! Deus mandou ele falar à rocha. E o que ele fez? Isso! Ele bateu na rocha. Isso não é nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Imediatamente Deus veio falar com Moisés e Arão. Ele disse: Vocês não confiaram no que eu falei com vocês. Se vocês tivessem me obedecido, o povo teria visto a minha santidade e veriam o quanto eu cuido deles. Mas vocês não me obedeceram. Vocês não vão levar o meu povo para a terra prometida. Vou escolher outra pessoa para entrar lá com eles. Você percebeu qual foi o erro de Moisés e por que Deus ficou tão chateado com ele? Foi porque ele não confiou em Deus e por isso não fez exatamente o que ele falou. Ele agiu por conta própria para resolver o problema do povo. E não é isso que Deus quer de nós. Deus ama quando confiamos nele, porque isso demonstra que nós o amamos e que cremos que ele é o Deus do impossível e que ele é o Deus Todo-Poderoso. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Números 20, de 1 a 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da construção do templo em Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Quando Davi era rei de Israel, ele morava em um lindo palácio. A terra de Canaã, o lugar que Deus tinha prometido ao seu povo, finalmente havia sido conquistado. E agora reinava a paz. Certo dia, o rei Davi olhou para seu luxuoso palácio e pensou: como posso morar em uma casa tão grande e bonita e a arca de Deus, que é a sua presença, ficar em uma tenda tão simples e pequena? Então ele teve uma ideia. Chamou o profeta Natã em seu palácio e falou com ele assim: Profeta Natã, não está certo eu morar em um palácio tão grandioso e a arca do Senhor ficar em uma tenda simples e pequena. Estou pensando em construir um templo. O profeta respondeu: Deus está com você, pode fazer. Mas naquela noite, Deus falou com o profeta: Diga ao meu servo Davi que eu o escolhi para ser o rei de Israel, meu povo, e o ajudei a conquistar essa terra que prometi a eles. Ele será um rei muito conhecido e o povo vai habitar em segurança na terra que dei a eles. Diga a ele que quando a vida dele chegar ao fim, um de seus filhos se tornará rei.
Ele é quem construirá um templo em honra ao meu nome. E Natã foi até Davi e disse a ele tudo o que Deus falou. Então Davi orou a Deus, agradecendo por todas as maravilhas que ele fez por seu povo e reconheceu sua soberania e grandeza. O rei Davi, então, seguiu com sua vida e reinado. Davi teve muitos filhos, mas Deus escolheu um deles para reinar em seu lugar, Salomão. Ele ainda era jovem quando Davi reuniu os líderes de Israel e anunciou o que Deus tinha falado com ele. Ele disse: Eu queria muito construir um templo em honra a Deus, mas ele me disse que quem faria isso seria um filho meu, aquele que ele escolheu para ser rei em meu lugar. E ele escolheu Salomão. Ele ainda é jovem e inexperiente, mas todos vamos ajudá-lo. Em seguida, Davi disse a Salomão: Meu filho, seja forte e corajoso. Deus está com você. Eu separei os materiais que você irá precisar, como ouro, prata, pedras preciosas e mármore. E os líderes do povo também fizeram doações. Então, mãos à obra. Assim, Salomão foi ungido rei de Israel e logo em seguida começou a construção. Davi entregou a Salomão todos os desenhos do projeto do templo, que Deus tinha dado a ele a sabedoria para fazer. Assim, Salomão fez tudo do jeitinho que Deus tinha desenhado por meio de seu pai Davi. Ele fez tudo com excelência e sabedoria em honra ao Senhor. E 7 anos depois, o templo ficou pronto. Depois de tudo terminado, Salomão reuniu o povo para que pudessem levar a Arca da Aliança para o templo. Era a época da Festa das Cabanas. Então, depois de levarem a arca para o templo, o povo festejou alegremente diante do Senhor, gratos pela sua presença no meio deles. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra em sua Bíblia, em 1 Reis 6 a 8. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Moisés recebeu um sábio conselho de um homem chamado Jetro? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história do chamado de Moisés que nós contamos aqui no grande livro? Então, nessa história, vimos que Deus chamou Moisés para uma missão muito especial: libertar o seu povo da escravidão do Egito. Se ainda não assistiu essa história, depois pega o link aqui na descrição. Nessa época, Moisés morava no deserto e era casado com Zípora. E juntos eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés partiu para o Egito para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele, deixou Zípora e os 2 meninos na casa de seu sogro, que se chamava Jetro. Sogro? Você sabe o que é isso? Sogro é o pai da esposa. Jetro era o pai de Zípora, por isso era sogro de Moisés.
Depois de passar por todas aquelas pragas no Egito e finalmente conseguir libertar o povo de Deus, Moisés seguiu com aquela multidão deserto adentro em direção à terra prometida. E Moisés liderava todo aquele povo. Se você assistiu às histórias seguintes, você vai lembrar que tudo era com Moisés. Moisés, estamos com sede. Moisés, acabou a água. Moisés, estamos enjoados no maná. Moisés, queremos comer carne. Moisés, Moisés, Moisés. Pobre Moisés estava sobrecarregado com tantas pessoas para cuidar. Mas Jetro ficou sabendo que a missão de Moisés no Egito tinha dado certo e que ele estava conduzindo o povo pelo deserto rumo à terra prometida. Então resolveu ir até ele e levar Zípora e os meninos para encontrá-lo. Quando Moisés encontrou seu sogro, ficou muito alegre, o abraçou e o beijou. Moisés ficou muito feliz de encontrar sua família novamente depois de tantas aventuras. Então, Moisés foi conversar com Jetro e contou a ele tudo o que aconteceu no Egito, e ele ficou maravilhado com todos os milagres e livramentos que Deus tinha dado ao seu povo. E juntos eles adoraram a Deus por sua soberania e grandeza. No dia seguinte, Moisés se sentou em seu lugar de costume e começou a receber o povo para ajudá-lo em suas questões. As pessoas fizeram uma fila enorme que demorou o dia todo para terminar. Quando Jetro viu o que estava acontecendo, foi falar com Moisés e disse: "O que é isso que você está fazendo? Por que essa fila o dia todo para falar com você?" E Moisés explicou a ele: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem alguma dúvida, eles perguntam para mim. E eu os ajudo a entender a lei de Deus." Então Jetro respondeu a ele: "O que você está fazendo não é bom. Tanto você como o povo ficarão exaustos, porque essa tarefa é pesada demais para uma pessoa só. Ouça o conselho que vou te dar. Você é representante do povo diante de Deus e deve sim ensinar a eles seus decretos e leis, mostrando a eles como se deve viver. Mas escolha no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, pessoas honestas, de confiança. Depois que escolher, coloque esses homens como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão à disposição do povo para as suas questões e trarão até você somente as questões mais difíceis. As mais simples, eles poderão resolver sozinhos. Assim, o seu trabalho será mais leve, porque eles ajudarão você." E Moisés aceitou o conselho de seu sogro e fez tudo exatamente como ele falou. Que legal! Como é bom receber conselhos sábios de pessoas mais experientes que nós, não é mesmo? Quando aprendemos com os mais velhos, vivemos uma vida mais sábia e feliz. Amém! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Êxodo 18, de 1 a 27. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!